Por que a voz humana não foi feita para o canto? Uau, esse título já chega, né? Parece uma ideia meio maluca, certo? Afinal, a gente usa a voz para cantar desde sempre. Mas vamos explorar juntos uma perspectiva da ciência que pode mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre a nossa própria voz. A nossa intuição diz logo que sim. Claro que outro instrumento tem tanta expressividade, tanta capacidade de emocionar. Mas a ciência nos convida a fazer uma pergunta um pouco mais funda. A voz humana é de verdade um instrumento perfeito? Pois é. A resposta, vinda direto da biologia evolutiva, é um sonoro não. E é bem aqui que a nossa história começa a ficar interessante de verdade. Para a gente entender isso, a gente precisa começar com a verdade meio perturbadora sobre a nossa anatomia. O nosso aparelho vocal é, na sua essência, uma voz construída para engasgar. É isso mesmo, uma troca perigosíssima que fizemos pelo dom da fala. Então, olha só, o ponto-chave é o seguinte: a função principal da nossa laringe, o nosso órgão da voz, não é fazer som. O trabalho número 1 dela, o mais importante de todos, é proteger nossas vias aéreas. A produção de som, acredite se quiser, veio bem depois como uma função secundária. Imagina a laringe como uma válvula de segurança. A função primordial dela é essa: fechar e proteger os pulmões de qualquer comida ou bebida que tente entrar ali. É um mecanismo de sobrevivência, não um instrumento musical. Isso tudo tem nome, sabe? É o que a gente chama de compromisso evolutivo. Pensa nisso como se fosse uma negociação da natureza. Para ganhar uma habilidade, tipo a fala complexa, foi preciso abrir mão de outra coisa, como a segurança contra engasgos. O resultado é um sistema que faz várias coisas de forma ok, mas não é perfeito em nenhuma delas. E essa troca fica super clara quando a gente olha para a nossa anatomia. Nos humanos, a laringe desceu na garganta. Isso criou um espaço maior por uma variedade incrível de sons, mas o preço que a gente pagou por isso foi um risco de engasgo muito, mas muito maior que o de outros mamíferos. Uma falha de design perigosa que, olha que ironia, nos deu a linguagem. Então, essa troca evolutiva toda resultou numa máquina, nossa, de uma complexidade absurda. E agora, vamos mergulhar nos limites dessa biologia e entender por que a nossa voz é, para ser sincero, tão propensa a falhas. Produzir um único som é como uma orquestra tocando em harmonia perfeita. A força vem da respiração. A fonte vibra na laringe, o som é amplificado nas nossas cavidades de ressonância e, no final, é moldado pela nossa boca, língua, lábios. Qualquer coisinha fora do lugar em um desses 4 sistemas e a música para. É uma coreografia de uma complexidade, assim, impressionante. E sabe, essa complexidade toda tem uma consequência que todo mundo aqui já sentiu na pele. Aquela exaustão na voz depois de um dia de muitas reuniões ou de cantar junto num show acontece porque o sistema não foi projetado para esse uso tão intenso. É um esforço físico enorme. E os números? Olha, eles não mentem. Eles escancaram essa vulnerabilidade. Profissões que dependem da voz, como a de professor, por exemplo, têm taxas de problemas vocais assustadoras. Chega a 60%, o dobro da população geral. Isso mostra o quão frágil o sistema é de verdade. E para piorar, a fala e o canto colocam demandas totalmente opostas no mesmo equipamento. A fala tem ritmo irregular, a precisão da nota é aproximada, já o canto exige o contrário: ritmo regular, precisão tonal exata. É como pegar um carro de passeio e querer que ele compita numa corrida de Fórmula 1. Simplesmente não dá. Bom, então se a nossa biologia é tão limitada, como é que a gente consegue falar e cantar? A resposta, gente, não está na nossa garganta, está na nossa cabeça. É aqui que a cultura vira o nosso upgrade e os nossos cérebros dão um jeito de superar a biologia. E esse é um ponto que, nossa, muda tudo. A habilidade de falar e cantar não nasce com a gente. São habilidades motoras complexas, igual aprender a andar de bicicleta ou a jogar um esporte, que começam a ser desenvolvidas lá no cérebro. Pensem só no processo maluco que é aprender a falar. Leva anos, ouvindo, testando, recebendo feedback, repetindo sem parar. Longe de ser natural, é um dos processos de aprendizado mais intensos que a gente vive. Tudo isso para programar o nosso cérebro. É por isso que a mágica de verdade não está no aparelho vocal, no hardware, digamos assim. A mágica está no cérebro, no software que a gente reescreve e otimiza com milhares e milhares de horas de prática. É o cérebro que comanda o show.
O nome científico para esse superpoder é neuroplasticidade. É a capacidade impressionante do nosso cérebro de se reorganizar, de criar novas rotas. É assim que a gente consegue pegar um sistema biológico cheio de limitações e ensiná-lo a fazer algo tão extraordinário como cantar uma ópera. Então chegamos ao ponto central de tudo. E se essa tal imperfeição biológica não for uma falha, afinal? E se, na verdade, ela for a nossa maior força? E aqui está a grande virada da nossa história. O que parecia ser uma falha, a falta de especialização da nossa voz, é, na verdade, a sua maior virtude. Justamente por não ser perfeita para uma única tarefa, ela se tornou incrivelmente flexível para fazer, bem, quase tudo. E essa flexibilidade, gente, permite uma diversidade cultural que é de cair o queixo. Da ópera italiana ao canto gutural da Mongólia, passando pelo yodel dos Alpes, todos usam o mesmo kit de ferramentas biológicas básicas para criar sons radicalmente diferentes. É uma prova da nossa adaptabilidade. E isso não se limita só à música. Pensa nas mais de 7.000 línguas faladas no mundo. Pensa nisso. Cada uma com seus sons únicos. Todas produzidas pelo mesmo aparelho vocal generalista. A escala disso é simplesmente impressionante. Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Talvez a melhor forma de resumir tudo isso seja com esta citação. A voz humana é um testemunho não da perfeição evolutiva, mas da extraordinária capacidade humana de transformar limitações biológicas em ferramentas para conexão, expressão e arte. O que nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando, né? Que outras limitações humanas a gente conseguiu transformar nas nossas maiores e mais incríveis formas de arte?